Renan me chamou. Toda vez eu gosto de falar isso, se eu não gostar, não vai mudar minha vida. Mas ele me chamou, eu tentei falar não, porque eu preguei esses dias. Aí tinha duas chances, Deus pôs no meu coração. Ou ele gostou demais da minha pregação. Fala a segunda. Fala dois, todo mundo. Aí a segunda é que não tinha quem pregar. Aí ele chamou eu. Tô brincando. Obrigado, Renan, tamo junto. E toda vez que eu vou pregar, acontece uma situação diferente, inusitada. Toda vez eu tenho, geralmente, amanhã eu já tenho uma frase da próxima pregação. Isso é bom. Ou eu tenho um versículo, ou eu tenho alguma coisa que eu vi em algum lugar, mas eu não sei o que eu vou fazer com essa frase. E isso é ruim. Que dá um frio na barriga, dá um desespero, e você começa a buscar, e eu tô lá na loja, eu tô numa fase de transição lá, um menino saiu e deu um... Eu preciso acertar uns ponteiros lá, foi trash, mas Deus honrou, e creio que Deus vai falar conosco essa noite. Amém? E ele me mandou essa foto, você vai pregar, mandou essa foto. Por isso que eu vim de florido hoje. Eu vim com uma flor porque nesse jardim que ele mandou não tinha uma flor. E eu precisava começar do começo, do Jardim do Éden. Aí já foi, a hora que eu vi a foto, eu comecei a pesquisar, falei, não, eu vou falar do começo de tudo. Então eu queria abrir em Gênesis 1. Eu vou ler do 26 ao 31. Cadê, galera? Não, 1. E disse Deus, façamos. Essa é a palavra que eu tinha. O façamos. Fala para o teu irmão aí do lado. Façamos. De tudo, o que mais importa hoje, eu acho que é o façamos. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-vos, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Eu quero que abra agora já o Gênesis 2:18. Eu vou ler até o 25. E disse o Senhor, Deus, não é bom que o homem esteja só. O só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, e trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome.
E Adão pôs os nomes a todo gado, às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma de suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Amém? Vamos orar? Ó Deus Santo, Deus Eterno, mais uma vez, ó Deus, eu quero te agradecer, ó Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, ó Deus. Abençoa, guarda, livra cada irmão meu que aqui esteve, ó Deus. E que essa palavra, Senhor, do jeito que falou no meu coração, toque no coração de cada um deles, ó Pai. Continue, ó Deus, fazendo a sua obra nesse lugar, ó Deus. E que o Senhor continue a grande obra que o Senhor tem na minha vida e na vida de cada irmão meu aqui, ó Pai. E que cada um multiplique, ó Deus, como diz essa palavra que lemos, cada um frutifique, ó Pai, em nome de Jesus, e que continue, ó Deus, dar respostas, resultados, continue a dar, ó Pai, em nome de Jesus, o façamos, ó Pai, nessa terra, ó Deus, que continuemos fazendo a Tua vontade, ó Deus, que é crescer a Tua obra, que é crescer a Tua palavra, que é crescer, ó Deus, o Teu povo nessa terra, ó Pai, em nome de Jesus, continue conosco, ó Deus, guarda, ó Pai, segundo a Tua vontade, ó Pai, a cada um de nós, amém. E Deus começou tudo, uma das palavras que eu falei, façamos. Deus não trabalha sozinho, Deus nunca trabalhou sozinho. Nunca, desde toda a eternidade, Ele nunca trabalhou sozinho. Ele sempre foi o Deus do façamos, Deus do andar junto, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso todo mundo sempre ouviu, todo mundo sempre soube. E Deus vem, o Deus do façamos cria o homem segundo a Tua vontade, segundo a Tua imagem, segundo a Tua semelhança. Ele pega e cria a mulher que vem do homem, segundo a Tua imagem, segundo a Tua vontade, segundo a Tua semelhança. Deus sempre trabalha assim, no façamos. E Ele sempre trabalhou no façamos perfeito. Deus nunca trabalhou no façamos só em dois. Sempre foi o Pai honrando o Filho honrando o Pai, o Espírito honrando o Pai. Sempre a Trindade funcionou. Eles nunca tiveram nenhum tipo de problema de relacionamento. Em nenhum momento, nenhuma vez, nunca você ouviu falar que um se apartou. Sempre a Trindade foi perfeita. E foi exatamente para isso que Deus criou eu e você. Para a gente se relacionar. Para a gente ter relacionamento. Foi para isso que Deus criou a minha vida e a tua vida. Não foi para você só receber dele e ficar na tua casa. Não foi para você receber de Deus, receber de Jesus e não frutificar. Não foi para isso. Deus criou para você ter um negócio, para você não viver. Isso daqui é uma frase que eu li há um tempo atrás, falando: Deus não te criou para viver. Deus te criou para conviver. Guarde isso. É outra chave importante na nossa vida. Deus sempre te fez para conviver. Não interessa quem que é o irmão, se você tem que conviver. Não interessa você falar que é só eu e Deus. Eu preciso de Jesus, você precisa de Jesus. Mas você precisa do teu irmão. Você precisa conviver. Você precisa ser nós. Você não pode ser eu. Isso daí tem um livro do Douglas Gonçalves. Eu li há muito tempo atrás. Eu sou péssimo para guardar coisa. E a hora que o Renan me chamou, eu cheguei em casa, esse livro estava na minha cabeceira. Então eu não consegui ler porque não ia dar tempo de eu organizar a palavra, mas
esse livro fala sou nós, que sempre você tem que ser nós, sempre. E você foi feito para conviver, não foi feito para viver. Eu vi um estudo, teve um orfanato numa determinada guerra mundial aí, que esse orfanato fez um estudo. Ela pegou as crianças órfãos, que sem pai, sem mãe, e separou em 2 turmas dentro desse orfanato. Uma dessas crianças, os 2 grupos se alimentavam iguais, os 2 grupos comiam iguais, os 2 grupos tinham os mesmos higienes, o mesmo espaço, a mesma, só que eram separados em 2 grupos. Um desses grupos houve a convivência. O que é isso? As tias, as mulheres do orfanato, pegavam essas crianças no colo, dava amor, coisa que a gente tem na nossa casa. Tinha relacionamento com essas crianças, dava amor, dava afeto, mas não mais que isso. Só tinha um tipo de convivência que no outro grupo não tinha. No outro grupo não tinha esse tipo de convivência, eles só sobreviviam. Davam o mesmo alimento, cuidavam com os mesmos remédios, cuidavam do mesmo jeito. E depois de longo tempo, foi se ver esse estudo, o que aconteceu. As crianças que só se alimentaram, ficaram bem mais doentes que as outras. As crianças que tiveram a convivência, cresceram muito mais, ficaram maiores de estatura. As crianças que tiveram convivência iam muita menos frequência a médicos, tomavam muito menos remédio. Isso daí é porque eu e você fomos criados para conviver. É mais uma prova que isso deu certo, que isso dá certo. Você foi feito para conviver. Você foi feito para ser um indivíduo no plural. Você não foi feito para ser um indivíduo no singular. Sempre, aonde você estiver, você tem que dar fruto. E aonde você estiver, você tem que ser nós. Isso daí é o que acontece com Deus. Ele sempre vai pensar no nós. E sempre num relacionamento perfeito. Sempre. Não há nenhum tipo de discussão. Eu mando mais, eu mando menos. Não. Existe simplesmente o nós. Simplesmente o façamos. Simplesmente é isso que eu e você precisamos para as nossas vidas. Usar o nós. Em todo lugar. Você tem que ser útil. Você tem que ser útil na sua vida. Só que você tem que ser útil na vida do teu irmão. Tanto é que Deus, quando vai criar Adão, Ele faz Adão segundo a sua imagem e sua semelhança. Só que antes disso Ele faz o façamos. E o façamos é o primordial nisso daí. Para quê? Para que não haja um eu fiz. Para que não haja a minha vontade prevaleceu. Não, o Espírito Santo, Deus e Jesus fizeram o homem. E aí ele vê que no Éden, o que está acontecendo no Éden? O homem está sozinho. Claro que tem a visitação, todo mundo sabe, todo mundo já conhece muito essa palavra. Mas existe a visitação, Deus vem toda tarde, até que o homem peca. Tudo bem, tudo isso daí acontece. Só que Deus vê que o homem está ficando sozinho. Não tem alguém, igual nós lemos, não tem alguém da mesma espécie. Ele pega e cria Eva, segundo a sua imagem, a sua semelhança, porque tirou do homem, saiu da mesma linhagem que ele já tinha tirado. E o Éden era um lugar que o coletivo acontecia perfeitamente. Era um lugar que o coletivo não tinha o eu vou em tal lugar, ou eu vou fazer tal coisa, ou eu quero ir em tal lugar. Não, existia um vamos em tal lugar. Existia um vamos fazer tal coisa. Claro que sempre acontecia isso entre Adão, Eva e Deus. Sempre tinha uma autorização, algum tipo de autorização de Deus para que o façamos acontecesse de maneira perfeita. Até que um dia chega a serpente. E a serpente, para quem convive, acontece muito. De receber não só o que você está querendo receber de notícia. Acontece muito do você receber o que está disponível para acontecer.
você recebe outras pessoas, você conversa com outras pessoas. Aí chega a serpente para conversar com Eva. E uma coisa só que eu pensei assim, que veio no meu espírito, é tipo a internet hoje. A internet hoje seria uma grande serpente no nosso jardim. Porque a internet você tem de tudo. Disponível de qualquer forma, de qualquer jeito. Se você quiser achar um cara que autoriza casamento, autoriza divórcio, autoriza aborto, você vai achar alguém que vai nessa linhagem. Você vai achar, se você pesquisar na internet e falar, eu estou pecando porque eu estou fazendo isso, você vai achar alguém na internet falando que o teu pecado está certo. Você vai achar. Isso daí você pode ficar tranquilo. Eu estou te afirmando, não estou te falando para você procurar. Estou falando se você quiser, só que não é o certo. Essa é a voz da serpente falando conosco. Aí a serpente chega, pega Eva. Você sabe a história. Eu não sei a voz que a serpente fazia. Não sei como é que a serpente conversava, mas eu vou tentar falar, tá? Se alguém souber, depois me procura. Que a gente, sei lá, às vezes a gente até te dá deixa o voz da serpente oficial da igreja. Entendeu? Mas a serpente chega para o homem, para Eva, né? Deixa eu virar minha cola. A serpente chega e quer atrapalhar o quê? Todo conviver. A serpente chega para Eva. Fala, e aí, vocês podem tudo aí? Como é que é? Eu não sei se é essa, tá? Mas... E aí, vocês podem tudo aí? Podemos. Mas esse jardim, tudo é de vocês? É. Vocês podem fazer o que vocês quiserem aqui? Podemos. O que vocês não podem aqui? Aí Eva olha e fala, nós não podemos comer daquela fruta ali, que é da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas todas as outras frutas estão disponíveis, todos os outros animais estão disponíveis. Aí a serpente, sendo a serpente, fala, sabe por quê, né? Porque enquanto você não comer aquela fruta ali, você vai ter que continuar dependendo de Deus. Você vai ter que continuar agindo com o nós sempre. Você não vai poder ter a tua vontade. Você vai ter que ter sempre a vontade no coletivo. Você sempre vai ter que conseguir uma autorização de Deus para o que você vai fazer aqui. Ou para que você vai fazer o resto da sua vida. A partir da hora que você começa do fruto, seus olhos vão se abrir e você vai poder tomar suas próprias decisões. E Eva, você sabe a história, ela come da fruta. Aí ela vai, passa para Adão a fruta. A partir dessa hora, se criou dois deuses. Que cada um deixou de ser o nós e cada um passou a ser o eu. Cada um passou a ter a sua autorização, o que queria a partir desse momento. A partir desse momento passou a ser muito difícil Deus controlar as coisas. Deus não controlou mais a partir daí. Ele pegou, Eva fazia o que queria, Adão às vezes o que queria. Eu não sei como é que funcionou, não me relata muito, só relata que daí para frente só deu a coisa errada. E eu quero chamar dois atores aqui, que eu preciso fazer um teatro. Um vai ser minha mulher, que eu vou ser o Adão no ator, tá? E eu preciso com cara de Cristo. Ninguém? Sobe. Luiz. Vai, Luiz. Vem logo, rapaz. O Luiz gastou R$48 para arrumar o cabelo. E rapar o bigode. Não, 48 só o cabelo. Aí os 80 é pro cara rapar o bigode. Cegou 2 giletes do cara. Aí. Mas hoje ele postou uma foto que ele estava trabalhando. Mas vamos voltar pro meu teatro aqui. O Luiz é Deus. Só aqui, tá, gente? Não precisa, Deus Luiz. Não. Ele é só aqui, nesse momento. Sanderlene é a Eva.
e eu sou Adão. O que aconteceu foi mais ou menos assim. Você nunca mais vai esquecer na tua vida o que aconteceu no Éden. Nunca mais a partir desse momento. Deus, eu posso comer daquela fruta? Vai, fala, pode. Pode. Você é Deus, cara, você pode. Aqui você é Deus, pode. Pode. Sanderlene, Eva vai falar assim, posso comer daquela alface? Pode. E assim foi. Eu posso caçar aquele animal? Pode. Eu posso sair fora do quadrado do jardim? Fala, não. Não. O que eu e ela fazíamos? Não saímos. Podemos? Pode. Podemos? Pode. Podemos? Não. Nós não íamos. Isso é o que acontecia perfeitamente no jardim. Bruno, Adão, eu era Adão. Só que eu estava pelado na época, tá? Adão, Eva e Deus. Um relacionamento perfeito. Um conosco funcionando perfeitamente. Um conosco funcionando onde a gente estava, o que a gente estivesse fazendo, sempre quem mandava era Deus. Não importa se era certo, se a gente queria, não existia birra. Não existia, eu quero, eu vou ficar de cara fechada. Não existia. Deus mandava e pronto, acabou. Ele é o Deus do façamos. Amém? Comeu a fruta, me deu a fruta. A partir daí, Deus, pode? Pode. Vai falando pode. Pode? Pode. Pode? Fala não. Não. Deixamos Deus de lado. Abandonamos Deus. O nosso relacionamento, o nosso conosco saiu fora. Até que a gente combina, ó, vamos ali, vamos. Vamos ali, vamos. Vamos comer aquilo, vamos. Vamos fazer tal coisa, vamos. Até que uma hora eu falo para ela assim, ó, vamos. Ela fala não. Ela se afasta do homem. O homem aqui, ela ali. Eu virei um Deus. Ela virou um Deus. E Deus na verdade está ali. Eu virei um grande eu. Ela virei o grande eu. O Deus do conosco está abandonado. Está esquecido. Até que um dia eu acho um grupo que vai querer as mesmas coisas que eu quero. Isso acontece comigo, acontece com você. Eu vou achar um grupo que vai andar segundo a minha vontade. Vai caçar, vai pescar, vai... Eu criei um grupo, eu sou o Deus desse grupo. Ela vai achar um grupo do jeito que ela quer. Vai com as vontades dela. Isso acontece na minha vida, na sua vida. Vai acontecer as vontades dela. Tudo vai acontecer segundo ela. Ela vai ser o Deus desse grupo. Até que um dia, o meu grupo, um dos meus, não querem mais. Ele vai virar um Deus. Um do grupo dela vai virar um Deus. Nós vamos nos tornar um monte de eu. Um monte de eu. E nenhum nós. Nós vamos nos tornar um monte de ser fazendo as nossas próprias vontades, sem fazer a vontade de Deus. Que Deus ficou esquecido. O Deus do façamos ficou para trás, ficou abandonado. Eu virei um Deus, ela virou um Deus. Aí nós nos casamos. Dá tudo certo, um casamento perfeito, lindo, maravilhoso, tudo certo. Até o primeiro desafio. Até o primeiro não. No primeiro não, há separação. Aí vai um eu para um lado, um eu para o outro, um Deus para um lado, um Deus para o outro. E é isso que acontece na minha vida, na sua vida. E esse não era o plano original. O plano original era um Deus que ia viver no nós, ia fazer o conosco, e a gente ia andar junto. A gente ia conviver, a gente não ia só viver. Eu de um lado, eu fazendo a minha vontade, ela do lado, você fazendo a sua vontade. E foi isso que aconteceu no Éden. A partir de então, tudo, Deus esquecido, Deus largado, prevalecendo sempre a vontade minha, a vontade dela, sempre. Amém? Estou errado? Pode voltar, meus atores, vocês são muito profissionais. Pois eu vou dar oportunidade para a voz da serpente. Preciso de alguém depois. Mas esses dois deuses que vão sendo criados, vai afastando as gerações. Você sabe o que acontece do Gênesis ao Apocalipse? Você sabe que com essa separação
Deus não está mais em constante intimidade com o homem igual estava no jardim. Deus não está mais. Como que Deus agia na época? Deus achava um profeta que ele queria usar, um homem lá, segundo a vontade dele. Eu não sei como é que ele procurava, eu sei que ele achava um cara, vou citar um exemplo, Samuel. Ele achava um cara no meio do povo, que era um homem segundo o coração dele. Ele vinha para aquele cara, ele se revelava para aquele cara. Esse cara ia para o rei, ia para voltar o nós, para voltar eu pensar como nós, como um grupo, não como um homem. Ele chegava para o Samuel e falava: Samuel, você vai falar isso, você vai achar um cara lá na casa de Jessé. Samuel saía, ia lá, só que Deus raramente falava com Davi, no caso, vamos imaginar, nessa situação. Sempre tínhamos que ter um mediador aqui, um profeta. Claro que Deus usou muita gente, até o próprio Saul foi usado. Começou a profetizar numa determinada situação lá. Até o próprio Saul, o povo começou, por acaso Saul virou profeta? Não, Deus quis usar, Deus usa quem Ele quer. Deus é Deus, sempre foi Deus, sempre vai ser Deus. Só que Ele é o Deus do plural. Ele não é Deus do singular. Ele não é e não vai ser. Aí Deus vai usando o profeta, Deus usa o rei, Deus usa não sei o quê. Só que não era esse o plano perfeito de Deus. O plano perfeito de Deus no jardim, o que era? Ele tem intimidade comigo e com você. Ele continuar a intimidade que ele tinha, visitar. Ele tinha que ter uma visitação, ele tinha que estar habitando em nós. E aí eu vou para frente. Jesus vem, todo mundo conhece Jesus, amém? Jesus veio, nasceu de uma mulher, sofreu o que o mundo sofreu, morreu. Um pouco antes dele morrer, ele deixa o que acontece, eu acho que é uma das chaves mais principais para voltar ao que era antigamente. Abre aí, João 16, 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-los-ei. A partir desse momento, a partir desse Jesus ir, ele volta ao plano original. Ele foi e o Espírito Santo está disponível para mim e para você. Ele está disponível, ele está, basta você querer. E ele vai, o Espírito Santo começa a usar para o plano original de Deus, para o plano do jardim de Deus, para o plano que Deus quer habitar, quer ter uma convivência, quer ser um plural conosco, começar a ser útil na nossa vida, começar a acontecer na nossa vida. E a partir da vinda da morte de Jesus acontece que nós podemos clamar, eu posso clamar, eu posso pedir, eu posso, cara, pode demorar, eu posso não ter esperança, a paciência de esperar, mas Deus vai se revelar, Jesus vai se revelar, ou alguma coisa vai acontecer que vai se revelar na sua vida. Você parou de precisar de profetas, você parou de precisar de buscar em outros meios. Deus não está se revelando. Paciência, Deus é conosco. E Ele quer ter o conosco com a gente. Ele quer ser um com nós. Ele quer ser um plural conosco. Ele habita em mim, habita em você. E para sempre isso. Aí acontece... Deixa eu virar minha cola de novo. Eu quero que abra em Atos 2, 1, 4. Essa passagem alguém já ouviu falar aí, mas é o dia de Pentecoste. Acontece um monte de plural no mesmo lugar. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos, tá certo, ou estavam sozinhos? Todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falava.
eles estavam todos unânimes, buscando a mesma coisa. Muitas vezes nós estamos todos unânimes, buscando a mesma coisa aqui. Ou você está sozinho, com o Espírito Santo, Deus e Jesus na sua casa. Já são nós. Já é unânime. E Deus pode se revelar nesse lugar. Deus pode tanto se revelar aqui nesse lugar, quanto se revelar na sua casa. Aí eu quero que abre o 2, 16, 19. 16 ao 19, aliás. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que no meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também no meu espírito derramarei sobre os meus servos, as minhas servas, naquele dia, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima do céu, e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. Todo o versículo está em plural, gente. Todo. O que ele quer fazer conosco? O descrito em Joel. Ele quer nos usar. Ele quer que a gente continue sendo um plural com Ele. Continue sendo um nós com Ele. Para quê? Para Ele nos usar. Para a gente ser útil na obra dEle. Ele precisa de nós. Para a obra dEle continuar. Vou contar uma pequena história. Eu gosto de história. Pensa em aviões. Esse daqui é um exemplo também que eu li há muito tempo atrás. Você vê muitos aviões no céu. Muitos. Aqui em Votuporanga ainda pouco, mas às vezes você olhar para cima, você vê uns riscos. Até eu tenho um programinha, chama Flight Radar. É bem legal que você vê um avião passar por cima lá em cima, onde você não sabe nem onde está. Você clica nesse programinha, você clica, você vê o avião, vê a velocidade, vê para onde vai. É uma coisa impressionante. A organização. O tanto de avião que tem sobre os céus. Se você pesquisar nesse site aí, nas grandes capitais, São Paulo, Nova York, lugar que tem cidade grande, tem muito, mas muito voo. Você vê batida de avião. Uma por mês, uma por ano. Sei lá, mas é muito pouco. Por quê? Porque eles obedecem um controlador. Esse controlador fala a velocidade que esses caras vão andar. O controlador fala a altura que esses caras vão voar. O controlador fala a rota que esses caras vão fazer. O controlador fala tudo. Tudo. O avião, como que ele vai sair, como que ele vai ficar, como que ele vai descer. Se ele vai chegar no aeroporto, ele vai virar assim, ele vai virar ao contrário, ele vai pousar reto. O controlador controla tudo. Tudo. E é isso que Deus quer fazer na nossa vida. Ele quer ser o controlador. E nós sermos os aviões. Isso que Ele quer fazer. Ele quer controlar a nossa vida. Aí você vai pensar assim. Mas o avião, eu poderia sozinho fazer isso? Jamais. Jamais. Se eu levantar um avião aqui, eu não chego em Rio Preto, eu acho. Esse avião já vai ter trombado, vai ter caído. Muito mais eu que não sei pilotar, mas se você souber pilotar sem um administrador, sem um senhor para guiar nós, isso não vai dar certo. E assim, eu quero explicar o para que eu comecei a falar. Eu comecei a falar de Gênesis. Eu fui quase a Bíblia inteira para te falar que você precisa de Deus, que você precisa ser um conjunto com Deus e com o seu irmão. Mas de tudo isso, você precisa de Deus para ser útil na vida do teu irmão. Porque um dia Deus vai te usar. E como nos disse no 18 que a gente leu agora, no 2, 18 e 19, que os jovens profetizarão e os velhos terão visões. Tudo isso daí é para que você seja útil na vida do teu irmão. Tudo isso. Desde o Adão, ele foi útil na vida da Eva. Deus sempre foi um nós na vida deles. Sempre.
Eu quero que você pense uma coisa só. Essa é a frase que eu falei, que eu sempre tenho uma frase. A única pessoa que você não vê nesse lugar, só tem uma pessoa, de todo mundo que está aqui, você pode olhar. Olha para trás, olha para o lado, olha para o outro. Só tem uma pessoa aqui que você não vê. Foi você. Você não consegue se ver. De tudo isso, Deus quer te usar, o Espírito Santo quer te encher. Você vai profetizar para quê? Para você ser útil na vida do teu irmão. Você precisa ser útil na vida do teu irmão. De tudo. De tudo. Eu chego, sento lá no fundo, lá, muitas vezes, cara, eu vejo, vai gente lá na minha loja lá, fala, nossa, estou indo na tua igreja faz 6 meses, eu não sei quem que é o cara. Mas o meu grupo eu estou junto. Isso daí acontece com você também. Você está sendo útil, às vezes, no teu grupo, onde você é um Deus. Só que você não está deixando ser útil na vida do outro grupo, que às vezes você não vai ser um Deus. E Deus quer te usar. Nós estamos numa vibe do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. Deus quer te usar, Deus quer te encher. Só que para tudo isso, você tem que ser cheio para ser útil na vida do teu irmão. Amém? Coloca de pé aí, eu quero orar. Era essa a mensagem que Deus tinha. Falou muito comigo. E acho que alguém deve ter sido abençoado. Vamos orar. Ô Pai Santo, Pai Eterno, eu quero te pedir, ó Pai, nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que nós, ó Pai, nós que estamos aqui nesse lugar, passamos a ser nós nas nossas casas, passemos a ser nós na nossa cidade, passemos a ser nós no nosso estado, ó, e sejamos úteis na sua obra, ó Pai, que juntos podemos ser um com você, ó Pai, mas um nós, num coletivo perfeito, ó Pai, em nome de Jesus, que possamos ser úteis na Tua casa, sermos úteis na Tua obra, sermos úteis, ó Pai, segundo a Tua vontade, ó Deus. Usa cada um de nós, ó Pai, em nome de Jesus, na vida dos nossos irmãos, ó Pai, que possamos a cada dia mais, ó Deus, termos relacionamento com o Senhor, ó Deus, cada dia mais possamos estar mais íntimos do Teu Espírito Santo, ó Pai, em nome de Jesus, para que possamos ser úteis na tua obra, ó Pai, em nome de Jesus. Continua usando meu irmão, continua usando as nossas vidas, ó Deus, continua usando os nossos pastores, líderes, ó Pai, em nome de Jesus. Sê conosco, continue a grande obra que o Senhor tem nas nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus, amém, amém. Bate palma aí para Jesus, não é para mim não. Aleluia. Pode tomar seu lugar. Glória a Deus. Você foi abençoado aí, amém? Amém. Deus é maravilhoso, Deus é bom. E a gente nunca vai embora de mãos vazias, né? Deus sempre ministra o nosso coração. E o Brunão falando, ministrando a palavra, eu acho que todo mundo viu, né? Acho que circulou em todas as redes sociais. E um ator cristão de Hollywood, ele deu um conselho para um amigo, né? E o conselho que ele deu para esse amigo foi um momento em que o amigo teve uma explosão, né? Naquele momento de euforia, né? No momento ali dele defender a esposa, ele teve uma explosão de sentimento e acabou cometendo algo no calor, né? Muitas vezes, igual o Brunão falando, no meu eu. E naquele melhor momento da vida dele, naquele melhor momento, ele cometeu esse ato. E no meio daquele desentendimento, um amigo dele cristão, que estava no mesmo ambiente que ele, chamado Denzel, ele é um ator americano, Denzel Washington, ele diz que no seu melhor momento, Satanás ele vai estar lá. No seu melhor momento, Satanás vai estar lá. Cuidado.
que é o momento onde que Ele quer muitas vezes te humilhar, te derrubar. E é interessante que o Brunão ministrando me fez lembrar essa frase e eu parei para raciocinar que o Éden era o melhor momento de Adão. Depois disso nunca houve o melhor momento. Então muito cuidado, que muitas vezes o seu melhor momento é onde você deve mais orar, mais perseverar, nas suas maiores conquistas, nos melhores lugares, nos lugares onde que Deus te coloca. Cuidado para você não perder intimidade com Ele. Porque é aqui que nós mais seremos tentados, não aqui. Então quando Deus estiver te abençoando, redobra a oração pela sua casa. Redobra a oração pelos teus filhos. Redobra a oração por todos que estão à sua volta. Porque é neste momento que nós devemos esperar um contra-ataque do mal. Porque normalmente é quando vem. E é quando a gente se afasta de Deus sem perceber. É quando em um momento a gente pode colocar tudo a perder. E aí muitas vezes a gente conquista coisas, Deus nos abençoa com coisas e automaticamente a gente se afasta e a gente perde a intimidade. E sem perceber a gente chega no culto e parece que o Espírito Santo não fala mais no nosso coração. Parece que a gente está frio e aí a gente começa a apontar e colocar a culpa nas pessoas e a gente nunca olha igual o Bruno fala para si. A gente nunca para e fala, bom, tenho que olhar para mim. O que habita dentro de mim? O que eu sou imagem e semelhança? É Deus. Todo dia quando a gente olha no espelho, a gente está tendo a imagem de Deus refletida em nós. Eu acho que uma das primeiras coisas, quando você vai ao banheiro, a primeira coisa que você vê geralmente é a sua imagem. Então, que nós possamos estar atentos a muitas vezes essa distância da intimidade com Deus que muitas vezes vem nos melhores momentos. Amém? Tem alguém que nos visita hoje? Amém? Não enxerguei, tudo apagado aqui, né, Brunão? Tá uma coisa, amém. Glória a Deus. Pessoal, amanhã teremos batismo, né, a partir das 10 horas. E 9 horas, né, a partir das 9 horas, já vai estar o pessoal todo reunido lá. Quarta-feira teremos culto às 19h30 aqui na quarta-feira. E no próximo sábado vai ser feriado, né? Depois. Então a gente, de última hora, né, a gente vai deixar esse tempo de sábado, porque muitas pessoas viajam, muitas pessoas recebem familiares em casa, muitas vezes. Então nesse próximo sábado a gente vai deixar, né? Aí no próximo sábado a gente vai ser feriado também, mas a gente volta com os cultos, tá bom? Normal, né? Tem que falar com você depois. Então a gente vai, não nesse sábado não vamos ter culto, mas no próximo sábado teremos. E amanhã, né, vai ter o batismo, o almoço, à noite teremos culto e culto de ceia, né? Então que todos estejam se preparando para este momento, que tire seu dia, né, para consagrar o Senhor, estar mais conectado a Ele. Amém? Temos algum pedido de oração hoje aqui? Amém? Temos um pedido de oração para Rosângela. Ela fez a cirurgia e ela está em um tempo de recuperação. E creio que já vinha a oração sobre a vida dela. E nós queremos reforçar ainda mais como igreja essa oração sobre a vida dela, né? Que essa recuperação, que os próximos exames, né, possa ser diagnósticos bons, excelentes e que traga paz, tranquilidade, né, sobre o coração dela. E agora vamos exercer aquilo que foi ministrado nesse altar. Não olhar para nós, mas para o próximo. Então peço você se levantar, colocar de pé e colocar a Rosângela em oração. Talvez como ela fosse a tua irmã,
como ela fosse a sua prima, como ela fosse alguém de dentro da sua casa, alguém que sentasse à mesa com você, alguém que você amasse e que você não gostaria de vê-la nesse estado, muitas vezes, e que a recuperação dela fosse o mais rápido possível. Amém? Senhor Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por mais um dia, nós te engrandecemos, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor é, tudo aquilo que o Senhor faz e tudo aquilo que o Senhor há de fazer, ó Pai. O Senhor é o Deus, ó Pai, o Senhor é o Deus, ó Pai, o Senhor é o médico dos médicos, ó Pai. Nós já sabemos, ó Pai, que o Senhor já decretou a cura sobre a vida da tua filha, ó Pai. Então, Pai, nós te pedimos que o Senhor venha, ó Pai, trazer uma recuperação sobre a vida dela. Venha, ó Pai, com mãos, ó Pai. Vem com as mãos sobre esse órgão, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, venha trazer cura sobre este órgão, ó Pai. Venha trazer, ó Pai, uma recuperação, ó Pai, para sua filha. Cuide dela, ó Pai, assim, ó Pai, como o Senhor cuida de todos nós. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha ministrar, ó Pai, a cada dia no coração dela, a paz, Deus, que o Senhor está no controle de todas as coisas. E, ó Pai, que todos os próximos diagnósticos, ó Pai, no poder do Teu nome, ó Pai, sejam diagnósticos bons, diagnóstico, ó Pai, a qual o Senhor, ela se alegrará muito com a família dela. E Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por cada vida, ó Pai, que está sendo, ó Pai, colocado, ó Pai, no Teu altar neste momento. Muitas vezes, ó Pai, há vidas guardadas no coração de pessoas aqui, mas eles estão orando, ó Pai. Continue abençoando, ó Pai, a vida de todos e todos aqueles, Pai, intercedemos, todos os nossos familiares, filhos, amigos e parentes, Deus. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te leve em paz para casa. Até amanhã no cenáculo. Creio que vai ser um dia lindo e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém? Vão em paz. Deus abençoe.